o coração e a cabeça, elas são o remédio um para o outro. O coração vai te tirar das armadilhas analíticas, né? Ao passo que o pensamento racional é o remédio para as armadilhas do coração. Bom dia, gente querida. Chicão aqui do canal Livre Pensador, conversando novamente sobre filosofia, epistemologia. A gente vai conversar sobre os limites e potencialidades de pensar com a cabeça e de pensar com o coração. E eu vou trazer aqui uma série de debates que eu tive com diversas pessoas, as quais vou chamar todas de Gilson. E são todos temas que despertam paixão, por isso vou evitar reproduzir exatamente a discussão, a paixão dos temas e tirar do conteúdo aqui que eu tô querendo trazer, que é o formato do debate, para a gente poder conversar a respeito da potencialidade do pensamento da cabeça e do pensamento do coração. Antes eu queria definir, né, o que é pensar com a cabeça e o que é pensar com o coração. Seria assim uma distinção do debate racional versus o debate intuitivo? Seria a distinção do debate flexível em relação ao debate rígido? Sim, mas vou definir um pouquinho mais precisa. Aquilo que eu estou chamando de cabeça é o pensamento analítico, pensamento lógico, com regras rígidas, muitas vezes regras formais. Já o pensamento de coração é mais holístico, mais relacional. Eu vou usar basicamente dois nomes. Um é do Daniel Kirchner, porque ele me autorizou a usar, e o outro vai ser Gilson. Agora, Gilson, ele vai englobar muitas pessoas e muitos debates. Cada uma dessas histórias eu vivi com várias pessoas, tipo, é o mesmo formato de história. E até isso aqui me trouxe uma reflexão, como é que pode esse mesmo formato de debate se repetir de novo e de novo e de novo? A primeira história é com Daniel Kirchner. Fala, meu querido. A gente estava voltando de uma pequena viagem e eu falei para ele da dificuldade que eu tenho em praticar o veganismo. Alguns anos da minha vida eu fui vegano, nunca foram muitos anos seguidos, eu sempre fraquejava. Eu vejo queijo, eu vejo ovo, eu vejo carne e me apetece. Ao passo que ao Daniel e alguns outros amigos, não. Elas e eles se sentem horrorizados, enojados. Me facilitaria muito seguir a trilha da minha vida se eu, a cada vez que eu visse um pedaço de carne, pensasse naquele ser, naquele animal com consciência. Eu sei racionalmente que é um animal muito próximo ao ser humano, né? Ele é um mamífero, cara. Um boi, ele tem amigos. Cara, é muito parecido, assim. O afeto que ele sente pelas filhas, pelos filhos, as relações sociais, são muito próximas das que a gente sente. Eles são animais que têm consciência mesmo. Eles sabem quem é quem. Tem afeto, tem ódio, cometem erros. Igualzinho qualquer ser humano. Então, se eu sentisse isso, seria muito mais fácil eu não comer carne. E aí o Daniel chegou e falou assim: Chicão, eu fui a um lugar que recolhe animais, um lugar de amparo, de animais que sofreram muito. E aí ele chegou próximo a uma galinha, a galinha estava toda despenada, com hematoma, feia. E era uma galinha recuperada, né, que estava sendo agora cuidada, com amor. Era galinha de granja. E o Daniel pegou essa galinha, toda doente, toda dolorida, segurou ela e a galinha apoiou a cabecinha dela no colo do Daniel. Pensou assim: poxa vida, ela passou tantos maltratos, tanto sofrimento a partir de humanos, mas agora ela tá aqui depositando, confiando amor em mim. E isso sensibilizou ele. Então, todas as vezes que ele vê agora um ovo, ele pensa na galinha que conheceu, aquela galinha da granja. Repara, esse é o conhecimento do coração. Ele sabe, ele sente ali, com o coração aquilo ali. Esse é um primeiro ponto, né, que eu quero trazer para o ensaio. A questão de que o conhecer com o coração motiva, traz força, orienta. O mero pensamento com a cabeça, aquele pensamento daquela racionalidade analítica, isso não move as pessoas. O pensamento com o coração, ele se relaciona com a memória, né? Em inglês tem uma expressão assim, conheço by heart, pelo coração. Em português, na ponta da língua. Deles é no coração. E o Leonardo Mlodinow, ele conta a história de que os egípcios acreditavam que era a partir do coração que se conhecia. A própria lembrança é uma coisa emocional. Algo que te emociona muito, te marca muito, aquilo ali você consegue recordar. Ao passo que algo que é trivial, eu chegar a te dar uma equação aqui, você não vai decorar, daqui a 4 anos você não vai lembrar disso. Mas o primeiro beijo na boca daquela pessoa que você era apaixonada, cara, é difícil você não lembrar, né? Esse pensamento com o coração, ele puxa, ele tem essa força, né? É uma coisa poderosa que nos move, que nos
se torna difícil conversar a respeito de determinados temas. Eu e Gilson estávamos conversando a respeito de inflação. E aí, em um determinado momento, eu falei assim, olha, as medidas relacionadas à Covid, a quarentena, todo mundo ficar em casa e a impressão de dinheiro, são coisas que contribuem para o aumento da inflação. Aí Gilson me interrompeu e falou assim, mas as pessoas tinham que ficar em casa. Então, não é o tema da conversa, entende? Não é o ponto. O nome disso é falácia do tiro ao alvo. No caso, ele não estava de má vontade, mas assim, a gente não está conversando sobre a efetividade das medidas, se elas são necessárias ou não. A gente estava discutindo a respeito de inflação. Às vezes as pessoas fazem essa falácia do tiro ao alvo com má fé mesmo, para vencer. Pior coisa é debater com quem quer vencer. Não tem sentido. Tentar vencer um debate mata o debate. A gente quer debater as ideias, né? Ver o que eu estou pensando de maneira errada. E a outra pessoa tem que se expor para pensar nos equívocos dela e para ampliar os horizontes. Nesse debate eu posso ver e a outra pessoa também. Quem quer só vencer, tá cega. Se tiverem duas pessoas querendo vencer, são duas pessoas cegas. Para que entrar no debate assim? Só se for para político, para converter outras pessoas à sua seita. Aí faz sentido. Mas para um crescimento pessoal, não faz sentido tentar vencer debate. Paixão, ela muda o alvo, ela puxa, impede uma conversa analítica longa, ela leva às falácias. Sair contando as falácias, eu vou simplesmente fazer uma lista de um monte de falácias e descrevê-las aqui? Cara, eu sou fascinado por falácias e eu tenho vontade de falar, já trouxe algumas e acabei de trazer mais uma, né? Falácia do tiro ao alvo. Se você tiver afim de ver uma a uma das falácias, puxa, acrescenta muito ao entendimento e à clareza em relação às conversas, aos debates, mas não é o ponto aqui. O ponto é essa relação da emoção com a razão, né? As falácias, quando elas são emitidas de maneira em uma conversa de boa fé, em regra, são causadas por paixão, porque as falácias informais não há um algoritmo para aplicá-las. Não dá para você dizer com certeza é uma falácia, dependem de um contexto. Aí o exemplo claro é a falácia da autoridade. Isso aqui é verdade porque fulano disse. Só que assim, se forem duas pessoas conversando que não têm o menor entendimento a respeito do assunto, sem nada de medicina, outra pessoa não sabe nada de medicina, aí chega alguém e diz assim, um médico fulano de tal diz que se tomar esse antibiótico 2 vezes por dia durante 7 dias, você vai ficar curado. Aí não é a falácia da autoridade, entende? Precisa de um contexto. Essa própria falácia do tiro ao alvo me incomoda muito, porque a gente tenta desenvolver um raciocínio. As pessoas não deixam, elas vão puxando para um lado, puxando para o outro, o alvo vai mudando. Se você souber dessa falácia do tiro ao alvo, você pode chegar e falar assim, Gil, vamos manter lá naquele tema inicial, mas a própria falácia do tiro ao alvo, dependendo do contexto, pode não ser uma falácia. Pode ter alguma circunstância em que mudar o assunto pode fazer sentido na conversa maior, que tem algo lá atrás que é mais importante. É engraçado porque eu vou mostrar erros das pessoas, mas em regra elas são muito mais bem formadas do que eu. Eu acho que mais da metade são professores universitários ou professores, pessoas das formações mais diversas, físico, filósofo, serviço social, administração, programação. Converso também com pessoas que não têm uma formação tão grande, mas eu também considero muito inteligentes. O ponto é que eu vou mostrar diversos erros, eu tenho sempre que considerar a possibilidade de que eu estou errado. Sempre, porque eu sou um cético, né? E nisso consiste o meu ceticismo, em considerar a possibilidade de que eu esteja errado, sempre, 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 independente de com quem eu estou conversando. Mas quando eu converso com pessoas que têm mestrado, doutorado, pessoas que às vezes debateram sobre determinado tema durante muitos anos, eu tenho que considerar ainda mais a possibilidade de eu estar errado. Eu vou contar aqui uma versão completamente minha. Vamos ver o que vocês acham. A gente tem aquilo em que a gente acredita e tem aquilo em que a gente não acredita. Então assim, a gente desacredita. Então tem o que eu acredito e o que eu desacredito. Eu sinto que falta um conceito. Você nem acredita, nem desacredita. Você acredita. Então acabei de criar esse conceito aqui, o acredita. Não recuso, mas não aceito. Um conceito muito importante, até para a flexibilidade do nosso pensamento. Então tá aí, mais um conceito, o acredito. Outro dia, né, aconteceu uma situação que a mídia retratou e a partir da internet eu vi algumas coisas que eu tava achando estranho. Anos mais tarde fui conversar com o Gilson a respeito daquilo e o Gilson disse assim, olha,
a versão da mídia está completamente equivocada. E Gilson é muito bem informado naquilo ali. Eu vou chamar essa situação de X, né? A situação que a mídia está dizendo. X está errado. Ele me deu diversos motivos, eu concordo, beleza. Ele diz assim, Chicão, já que X está errado, então temos Y. Então eu concordei com não X, né? Em relação a Y, que é a explicação de Gilson, eu falei assim, olha, pode ser, é plausível, mas não estou convencido. Outro dia, Gilson chega e diz assim pra mim, é Y sim, aí ele me dá mais detalhes. Cada um dos detalhes são plausíveis. Pode ser, mas não estou convencido. Semanas depois, Gilson vem e me dá mais detalhes disso. É Y mais detalhado, Y mais detalhado. Gente, fica claro, né? Eu falei isso pra Gilson, mas assim, Gilson incapaz de entender, né? Quanto mais aprimorada a sua narrativa, mais difícil ela, como um todo, tá correta. Pode ser que a base, aquele Y lá, seja correto. Você dá mais e mais detalhes que dependem daquele Y lá, você não está tornando mais provável, você está tornando mais improvável a narrativa como um todo. Vamos supor que eu concordo com um argumento qualquer. Vamos dizer que Gilson chega em casa, a janela está aberta, está faltando um computador. Aí Gilson me diz assim, foi roubado? Aí eu digo, beleza, eu concordo. Aí Gilson me diz assim, ele entrou pela janela. Eu falei assim, é possível, plausível, mas pode ser outra coisa ainda. Aí Gilson vem com uma hipótese assim, ele usou um pé de cabra para arrombar a janela. Aí eu posso dizer, é possível, é plausível, mas está menos provável. Quanto mais detalhes ele me conta na narrativa, menos provável fica. Para pressupor que ele entrou pela janela, beleza, eu tenho que aceitar uma coisa, legal, acho que é possível. Mas se ele vem com X, entrou pela janela, XY entrou pela janela e usou um pé de cabra, é mais improvável. Quanto mais detalhes tem a narrativa, menos provável ela é. A não ser que sejam detalhes endossam o fato que ocorreu. Aí sim, aí a gente acha que são provas. Mas detalhes que vão na especulação só tornam a coisa menos crível. Por parecer mais factível, por parecer mais visível, incorre na heurística da disponibilidade, se torna mais fácil de imaginar. Só que quanto mais detalhes, menos provável é aquilo ali. Não quer dizer que eu discorde de que houve um ladrão e de que ele entrou pela janela. Só estou dizendo que ainda não tenho certeza que é essa a narrativa. Isso me choca, porque Gilson é uma pessoa extremamente inteligente e extremamente bem formada. Mestrado, doutorado, graduação em coisas difíceis, é uma pessoa estudiosa, muito inteligente, mas assim, a incapacidade de Gilson entender me deixou abismado. E aí Gilson chegou um dia e disse assim, Chicão, não X, mais argumentos. Aí ele me deu mais argumentos para não X. Eu falei, cara, não é possível. Eu sempre concordei com não X. Por que você tá me dando mais argumentos para não X? Argumentos ótimos. Mas assim, não é o que tá em causa. Aí veio o que me matou, né? Gilson veio, cara, extremamente inteligente. Gilson veio e disse assim, se não é Y, então o que é? Isso é a falácia da ignorância. Não é porque eu não sei alguma coisa que a outra coisa é verdadeira. Você tem que presumir uma dicotomia, né? Então é uma falsa dicotomia. Diz assim, se não é essa coisa, é outra. Tá errado, gente. E Gilson é inteligentíssimo e caindo nessas coisas por semanas. E eu falando, a inteligência analítica de Gilson é incrível. Mas essa inteligência emocional é muito ruim, porque ele é incapaz de escutar. Desde o começo eu tô concordando com não X, e ele vem e traz não X, entende? Ele faz algo semelhante, não exatamente o mesmo diálogo, mas bem parecido, com temas de economia. A mídia diz X, aí ele chega e diz não X, eu concordo não X. Aí ele vem com Y, Gilson, isso aí que você tá falando, até é possível, mas assim, é extremamente improvável. Aí ele vem com Y rebuscado. De novo, Gilson, não é possível. Isso aí é Y rebuscado, não tá se tornando mais provável. Quanto mais rebuscado, mais improvável. Aí, na outra semana, ele vem com Y mais rebuscado ainda. Exatamente o mesmo formato. Gilson fez isso muitas vezes. E tem a ignorância em relação ao assunto de economia. Quanto mais ignorante a pessoa, mais ela vai trazer narrativas desse tipo. Porque é o desvio em relação à intuição dela. E o que é a intuição dela? É completamente assim, eu acho que o mundo tem que ser justo. Não tem nenhum embasamento teórico. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela vai ter capacidade de inventar narrativas que mostram que determinada situação que ele acha ruim está errada. Eu não estou dizendo que a situação que a mídia descreveu, que aquilo ali não está errado. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele não tem capacidade de aferir se está errado ou não. Eu não estou discordando de cada uma das proposições. Eu estou discordando do argumento. E esse formato em que ele vai tornando cada vez mais elaborado, e quanto mais elaborado, mais é crível para ele.
outro debate que eu tenho com o Gilson é a respeito de um determinado ensaio, né? Em que eu exponho a visão econômica que eu tenho do mundo. É um ensaio bem curtinho. E eu mostrei para muitas pessoas esse ensaio. Então, é um debate que eu já tive várias vezes. Então, se você se identificou aí, Gilson, saiba que são vários Gilsons aí com essa conversa exatamente igual, tá? Eu apresento o ensaio, Gilson lê, diz assim, não concordo. Aí eu digo assim, poxa, mas você não concordou, foi com esse ponto aqui? Aí ele, não, com esse ponto aqui eu concordo. Então assim, será que o todo dá pra você entender? O todo eu concordo. Essa causa, essa consequência aqui, você tá concordando? Aí Gilson concorda. Exatamente o que você achou que não tá claro? O que tá acontecendo, assim, me explica. Aí Gilson diz assim, olha, eu concordo com todo o seu texto, tudinho, mas eu não concordo que o mundo se dá dessa maneira. Porque se é assim, então não há algo que a gente possa fazer para consertar o mundo. O Gilson concorda com as premissas, concorda com o desenvolvimento. Ele entende que a conclusão se relaciona com as premissas, mas ele não gosta do resultado. Eu tive 3 vezes com isso, exatamente igual. Teve uma crítica que eu recebi que é: você ignora a realidade. O que é a realidade, gente? Eu acho que a minha descrição é a mais adequada. Eu sou cético, né? Como é que eu vou falar assim? Não, o meu é o real. Eu sou contrário à existência de real. Então, em relação a esse texto em particular, 3 pessoas leram, concordaram com o desenvolvimento, mas não concordaram com a conclusão, tendo como argumento que se o mundo é dessa maneira, então não há o que se possa fazer para consertar o mundo. Outra coisa que eu tenho que dizer é que eu discordo, né? Se a gente age conforme uma leitura adequada do mundo, a gente pode agir para melhorar o que a gente quer que o melhore. Agora, você criar uma leitura com o objetivo de que o mundo seja daquela maneira é ingênuo. É a diferença do ser e do dever ser, né? É capturada pela palavra lei. Tem 2 conceitos divergentes. Um é a lei que trata do dever ser. Então, você não pode ultrapassar pela direita, né? É uma lei de trânsito. Essa lei é uma lei de dever ser. As coisas devem ser dessa maneira. Estou determinando aqui, estou escrevendo de uma maneira positivada. Ou num contrato também, né? Eu quero que a coisa seja daquela maneira. Sim, estou construindo uma represa. Eu quero que aqui seja fechada o fluxo de água. Eu quero que seja assim. Eu estou fazendo uma construção. E numa lei, num contrato, essa é a lei do dever ser. As coisas devem ser dessa maneira. Se a represa funcionar direitinho, vai segurar a água. O Estado faz uma lei e se o Estado funcionar direitinho, o comportamento vai ser tal qual determina aquela lei. Se um contrato for firmado entre ambas as partes e as pessoas agirem conforme aquele contrato, cada um concordou e vai ser daquele jeito. Na lei de Newton, né? Uma coisa permanece parada ou em movimento retilíneo, a não ser que uma força seja aplicada sobre ela. É uma lei que descreve as coisas. Então, quando você quer uma lei do dever ser, as coisas devem ser de tal maneira, faz muito sentido você fazer um esforço para alterar aquilo ali. Faz muito sentido você elaborar uma lei que seja como você quer, ou construir uma máquina como você quer, ou construir um acordo como você quer. Mas na leitura de como as coisas são, o meu desejo não importa. Na lei da oferta e demanda, se a oferta é constante, mais gente quer aquilo ali, vai aumentar o preço. Não importa se você quer ou não quer isso. É uma descrição de como as coisas são. Pode ser que venha a ser elaborada uma nova construção que seja mais pertinente? Pode. Na física pode, na química pode. Mas a construção, ela é derrubada em prol de uma outra mais pertinente, que descreve melhor. Não uma que descreve mais como eu quero que seja o mundo. Pensa você como um general numa batalha e aí chega uma pessoa te informa, olha, estão vindo tantas tropas aqui. Aí você diz, não, é mentira, porque se é assim eu não vou ganhar a batalha, então não é desse jeito não. Não pode ser assim, gente. Pensa o engenheiro olhando assim a barragem, diz assim, não, eu acho que o desnível é 40 metros, porque se não for 40 metros, vai dar muito trabalho construir, então vai ser 40 metros. Para a gente conseguir alterar aquela situação, a gente precisa de uma leitura adequada. Então, até aqui eu apresentei falácias, maneiras de proceder incorretamente, né, que transgridem a lógica. Eu fui apresentando heurísticas, né, que são maneiras também que infringem a lógica. Fica parecendo que o coração atrapalha a cabeça, né? Então fica parecendo que o pensamento analítico é muito poderoso, muito bacana, e o coração vem para estragar a festa, a potência da razão, e não. Não é assim que eu penso. Então, aqui a gente chega na armadilha do pensamento analítico. Você confunde o ser e o dever ser. Você age em relação ao ser, em relação à descrição das coisas, como seria legítimo agir em relação ao dever ser. Então você vai usar todo aquele esforço para justificar, para racionalizar, para provar para todo mundo, inclusive para você mesmo, que as coisas são de determinado modo, porque você quer que seja daquele modo. Quanto mais a pessoa é inteligente, quanto mais a pessoa é culta, mais ela é capaz desse esforço de racionalização. Mais
mais ela é capaz de encontrar justificativas a posteriori, ad hoc, né, depois, para aquela narrativa pela qual ela é apaixonada. E essa armadilha é racionalista, é a razão sendo enganada pelo coração. Quem dá as diretrizes é o coração, mas é na racionalização que vai sendo cometido esse erro, né? A razão, ela é incrível, ela é poderosíssima, ela é útil, a gente tem que se agarrar à razão, mas o pensamento com o coração também é útil, também é poderosíssimo. E da mesma maneira que o coração pode atrapalhar a razão, o coração pode fazer com que a gente se desvirtue de um pensamento analítico e que a gente chegue a conclusões que não tem nada a ver, mas também é possível o inverso. O pensamento analítico nos atrapalhe a chegar às melhores decisões. E o coração também tem razão, né? O Leonard Mlodinow apresenta uma situação que é a seguinte: existe um teste para grandes mestres, né? Consiste em apresentar o tabuleiro de xadrez e ver se o enxadrista consegue enxergar o checkmate. E tem um checkmate que é muito difícil, que ele é feito em 3 jogadas. Uma alta porcentagem dos grandes mestres alcança esse mate em 3 jogadas, né? Você compara esse resultado com um outro tabuleiro de xadrez, em que esse mesmo mate em 3 jogadas é possível, mas também é possível um mate em 5 jogadas. É um mate muito mais fácil, mas pior, porque em 5 jogadas. Os grandes enxadristas, eles só conseguem ver a solução em 5 jogadas, que é a solução pior. Por quê? Porque é a solução mais fácil. Então essa é uma característica do pensamento lógico, analítico, né? Ele é rígido. Quando você encontra uma solução, é muito difícil você se desfazer daquela solução para encontrar uma outra. Então é isso, gente. O pensamento do coração é um pensamento relacional. É a partir do coração que a gente imprime diretrizes, é a partir do coração que a gente registra memórias e lembranças. Aquilo que é insignificante pra gente, a gente tem muita dificuldade de decorar, a gente precisa do sentido. A atribuição do sentido é uma coisa que se dá de maneira relacional, é uma coisa que se dá a partir dos sentimentos. A própria conexão dos neurônios é holística, né? Os neurônios que existem para atribuir significado são espalhados, ao passo que o pensamento analítico é um pensamento focado, inclusive no próprio cérebro, uma parte pequenininha do cérebro dedicada àquilo ali, e é um pensamento que restringe. Eu identifico 3 armadilhas do pensamento analítico, né? O primeiro é meramente incorrer em qualquer erro, tipo um erro mesmo numa equação, num exercício, ou num texto, né? Você escreve um texto e vai ler de novo e não percebe o erro. Talvez daqui a alguns dias você leia e perceba o erro, mas assim que você escreveu você não percebe. Da mesma maneira fazendo um cálculo matemático. Então é isso, né? O pensamento analítico, ele é tão rígido, tão rigoroso, tão restritivo que ele não permite curvas. E a gente acaba se prendendo em erros, às vezes erros assim meramente de procedimento, e a gente é incapaz de enxergar. Então essa é a primeira faceta da armadilha analítica, né? Para você fazer uma curvazinha, você precisa de um pensamento mais flexível, de um pensamento um pouquinho mais criativo, mais relacional, né? Que é o pensamento do coração. A outra armadilha do pensamento analítico são nas próprias relações sociais. Se eu tenho uma companheira, é o exemplo que o Leonard Mlodinow dá no seu livro Pensamento Flexível. A sua companheira diz alguma coisa, aí você faz uma crítica a ela, e aí ela fica brava, leva pro lado pessoal e te ofende. Aí você percebe que foi ofendido, né? E aí você repete a crítica. Novamente ela leva pro lado pessoal, mesmo sendo uma crítica pertinente, e novamente ela te ofende. É um ciclo rígido. Dá até para descrever isso em termos de um algoritmo. Você não vai sair dessa situação a partir do pensamento analítico. Você tem que mudar a atribuição de sentido. Isso se dá no pensamento do coração. A segunda armadilha do pensamento analítico é essa referente às relações mesmo, né? A armadilha do pensamento analítico, que é a coisa mais danosa, é confundir o ser e o dever ser. O dever ser é o quê? Uma construção. Você dedica todo o seu esforço cognitivo para um fim, para como as coisas devem ser. Agora, se você confundir isso, se você confundir o ser, né, a leitura que você faz de alguma situação, você pode acabar dedicando aquele esforço todo para justificar aquele ser, aquela maneira que você lê. Então, toda aquela inteligência que você pode usar para construir, toda aquela inteligência, toda aquela capacidade analítica, você pode usar para se convencer de que aquilo é daquela maneira. As pessoas mais inteligentes são as mais capazes dessa racionalização, dessa capacidade de justificar aquilo que elas querem justificar. E como fazer para sair dessa armadilha do pensamento analítico? Cara, pensando com o coração. É o que o Leonard Mlodinow chama de pensamento flexível. É fazendo novas atribuições. É você olhando no ângulo
algo diferente. O pensamento flexível ou o pensamento intuitivo, ele não se dá numa concatenação rígida, não se dá de maneiras determinadas. Você não sabe qual é o caminho que você vai tomar. É um pensamento muito mais ousado, muito mais arriscado, tem muito mais chance de falhar. Entretanto, tem muito mais chance de chegar em algum lugar que o pensamento analítico não estava te levando. O pensamento com a cabeça, né? O pensamento analítico é o pensamento com a cabeça, vai te levando ali sempre no mesmo lugar. Para mudar de lugar, você precisa pensar com o coração, né? Esse pensamento relacional, esse pensamento intuitivo. Se você está no meio do pensamento analítico, o seu coração bate mais forte, você tem esse envolvimento, é porque está com o coração ali. Eu lembro claramente de fazer exercícios de matemática, ficava super excitado, levantava, ficava assim, andando de um lado para o outro. É uma coisa doida, porque eu estava apaixonado ali. Era uma coisa boa, mas ao mesmo tempo eu não me continha, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo algo que a gente entende que é pensamento analítico, pode estar envolvido com o coração, né? Eu tenho certeza que aquela minha excitação era porque eu tinha visto algo que eu não tinha visto antes. Ou seja, eu fiz uma relação diferente. Então essa nova relação, essa maneira nova de ver é o coração. Mas é isso, né? O coração, ele não é previsível. Então, não é porque você está usando o coração que é um sentimento bom. Pode ser um sentimento horrível, né? Pode ser um sentimento de medo, de terror. Pode ser um sentimento de dor. E tem essa coisa estética, né? Também a estética está relacionada ao coração, né? Tem uma coisa de você achar alguma coisa bela. Mesmo algo que eu acho feio ou que eu acho nojento, eu posso achar belo. Um filme que me traz sentimentos muito ruins, eu posso achar belo. Isso é interessante. Como o coração é movido também por coisas que são ruins, né? O estético concilia algo bom, que é a beleza, com sentimentos ruins, com medo, nojo. E o coração e a cabeça, elas são o remédio um para o outro. O coração vai fazer esse pensamento relacional, né? O coração, esse pensamento intuitivo, vai te tirar das armadilhas analíticas, né? Daquele erro, daquele olhar que você está tendo sempre e atribuindo sempre a mesma causa, a mesma consequência, ou atribuindo sempre o mesmo sentido, a mesma coisa, né? Com o coração você consegue atribuir um sentido diferente, você consegue sair daquele algoritmo. Então, o coração é o remédio para as armadilhas analíticas, para as armadilhas do pensamento racional. Ao passo que o pensamento racional é o remédio, né? Então o pensamento da cabeça, o pensamento analítico, ele restringe. Então ele é a solução para as armadilhas do coração. E assim, é muito legal porque isso que eu estou chamando de pensamento do coração, que é esse pensamento relacional, livre. Para você desfrutar disso, você tem que sair daquele caminhozinho, né? E como é que você faz? Olha, muitas vezes é descansando, mudando de assunto, pensando a respeito de outras coisas. Frederic Kekulé estava pesquisando química, estava lá, dando sangue e não conseguia encontrar a solução. E aí ele foi dormir, ele sonhou com a cobra que estava mordendo a si mesmo e tal. E aí ele inventou o anel de benzeno, né? Ele acordou e pá, solucionou. Então é isso, né? O coração navega por águas que a razão não navega. Para você navegar essas águas, você tem que sair do caminho da razão. Então, se você estiver parado ou parada em algum problema, não está conseguindo solucionar, a recomendação é você tomar um banho, fazer outra coisa, talvez desenhar, ouvir música, dormir, né? Porque você vai sair e não pensar, né? De propósito, você não pensa naquilo. Se aquele pensamento vier, beleza. O coração é o remédio para a razão. De maneira recíproca, a razão é o remédio para o coração, porque a partir do coração a gente toma riscos, né? A gente erra sempre que a gente vai fazer algo diferente. Qualquer erro, um jogo ou um erro na vida. Quando você toma decisões a partir do coração, sei lá, qual a profissão que você vai seguir, ou será que eu me demito? Como é que a gente vai tomar riscos calculados? A gente precisa do coração, mas a gente precisa da cabeça, né? Do pensamento analítico para frear. Você se envolve com uma pessoa apaixonante. Tenho certeza que você já se deparou com alguém assim, né? Tem pessoas que são extremamente apaixonantes, mas você pensa, cara, será que vale a pena? Às vezes são pessoas que levam a extremos que você não está preparado ou preparada. Então essa ponderação, os freios, são pelo pensamento analítico. Em regra, as pessoas associam o pensamento analítico à ciência e associam o pensamento do coração à arte, né? Há uma razão de ser, né? A arte é muito mais livre, mas eu discordo disso. O Ronaldo Pilate, naquele livro Ciência e Pseudociência, no final diz que a ciência se faz por paixão, né? E eu concordo. O pensamento científico ou o pensamento filosófico é movido pela paixão. Muita gente me questiona, pô Chico, por que você faz filosofia? Por que você se dedica? Por que você lê? Por que você fica só escrevendo, sendo que você poderia se dedicar a alguma coisa que dá renda? Cara, é o amor, né? Pelo entendimento. Será que é decisão sábia? Será que eu deveria passar por um escrutínio analítico para mudar a minha ação?
Talvez, né? Não sei, realmente fico na dúvida. Mas eu me sinto bem, me sinto realizado escrevendo, pensando, refletindo. E quando eu gravo vídeos aqui, eu tenho acesso a pensamentos que eu não tinha quando eu estava escrevendo. E vice-versa, quando eu escrevo, eu tenho acesso a outros pensamentos. E quando eu estou pensando sozinho, também tenho acesso a outras coisas, né? Como se cada mídia fosse me levar a caminhos diferentes. Sendo que eu estou chamando o pensamento sozinho, conversar comigo mesmo, eu estou chamando de uma mídia. Gente, então é isso. Abraços, dá o like, se inscreva, recomende. Você concorda, discorda? Tem algum autor ou autora que fala de emoções ou que fala a respeito da lógica? É isso aí, gente. Até mais.